Boa noite a todos. Declaro aberta a 23ª sessão ordinária do 4º período da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Paranaguá. Solicito ao primeiro secretário a leitura de um texto da Bíblia. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Para até que nós honramos sua presença. O texto bíblico da noite diz: portanto, eu digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa. Mateus, capítulo 5, versículo 25. Em discussão a ata do dia 12 de abril de 2016. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 144 do Regimento Interno, está aprovada a ata. Solicito à primeira secretária a leitura dos expedientes. Senhor presidente, temos aqui um requerimento, protocolo 0849, 2016, da autoria de José Baca Filho. Que José Baca Filho, ex-prefeito municipal de Paranaguá, residente nessa cidade, vem requerer por meio deste que seja apreciado este requerimento pelos nobres edis quanto à suspensão da votação nesta sessão no dia 26 de 4, considerando os novos fatos advindos com a aprovação das contas de Paranaguá Previdência, referente ao exercício de 2007, conforme certidões e documentos anexos. Que seja encaminhado ofício questionando ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná tal divergência entre os acórdãos 244/2013 e 236/2014. Este último, onde figuram as contas da Paranaguá Previdência, ainda sem aprovação, as quais figuram na pauta da presente sessão. Mensagem 09/2016, da autoria de S. de Oliveira Kerstin, que revoga o inciso 2º do artigo 2º da Lei Municipal 3520, do dia 22 de dezembro de 2015, que cria a gratificação de responsabilidades técnicas aos ocupantes de cargos efetivos de professores, pedagogo, coordenador e orientador, regido pela Lei Complementar 113, de 22 de dezembro de 2009, modificada pela Lei Complementar 116, de 25 de maio de 2010 e da outras providências. Requerimento protocolo 807, de 2016, autoria do vereador Jacizinho. O vereador, com a presença subscreve, requer, conforme disposto no artigo 108, parágrafo 3º, inciso 9º, pede informações do secretário municipal de Habitação e Regularização Fundiária sobre o processo de regularização fundiária dos moradores da rua Antônio Filinto de Lima, quadras adjacentes na Vila Caíque. Requerimento protocolo número 844, também de autoria do vereador Jacizinho. O vereador que presença subscreve requer, conforme disposto no artigo 108, parágrafo 3º, inciso 9º, pede informações ao excelentíssimo senhor prefeito municipal S. de Oliveira Kerstin sobre o processo de regularização fundiária dos moradores da rua Antônio Filinto de Lima e quadras adjacentes na Vila Caíque. Indicação protocolo 806, da autoria do vereador José Deneg, solicita através desse pavimentação asfáltica na rua Nilbo Castro, Vila Garcia. Indicação protocolo número 817, também de autoria do vereador José Deneg, solicita a operação tapa-buraco na rua Barão do Amazonas, na Vila Paranaguá. Indicação protocolo 818, autoria do vereador José Deneg, solicita instalação de luminárias públicas na Avenida José da Costa Leite, Vila São Carlos, em toda a sua extensão. Indicação protocolo 819, 2016, da autoria do José Deneg, solicita pavimentação asfáltica na rua 10 do bairro Jardim Guaçu. Indicação protocolo 820, autoria também do vereador José Deneg, solicita a operação tapa-buraco na rua Soldado Rafael Muniz, no bairro Vila Alboite. Indicação protocolo 821, autoria do vereador José Deneg, solicita troca de lâmpadas no poste da rua Lima, no bairro Parque Agari.
Indicação protocolo número 822, também de autoria do vereador José Daneg, solicita através deste operação tapa-buraco na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto. Pois não, presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Gostaria que Vossa Excelência colocasse apreciação no plenário, que eu desse com as indicações como lidas, senhor presidente. É em discussão e votação a pedido do vereador Ricardo para que se dê como lida as indicações. Está no painel? Já tinha terminado. Já tinha terminado a indicação. Em votação. Vereador Maranhão. Aprovado. Convido o senhor José Baca Filho para explanar sobre a prestação de contas do município de Paranaguá referente ao exercício 2007 pelo tempo de até 15 minutos. Pois não. Pois não. Presidente, eu reclamo, com base no artigo 170, inciso 6º, reclamo pela ordem a observância do artigo 207 do Regimento Interno, segundo a qual, nas sessões em que se devam discutir as contas do município, o expediente se reduzirá a 30 minutos e a ordem do dia será destinada exclusivamente à matéria. Nesse sentido, senhor presidente, verifico que a ordem do dia constam alguns requerimentos, se não me engano, até algumas mensagens a serem votadas. Então, primeiramente, reclamo à mesa a observância para que hoje se delibere tão somente com relação à apreciação das contas. A par disso, também reclamo, senhor presidente, uma vez que não há previsão no regimento interno para que Sua Excelência, o ex-prefeito José Baca Filho, use da sua palavra por si ou por interposta pessoa, por seu procurador, se for concedido, e eu não estou aqui me posicionando contrariamente, né, eu solicito que primeiro seja colocado em votação, ainda que seja verbalmente, para que seja aprovado ou não, porque não existe previsão no regimento. E aí também uma colocação, em se abrindo esta prerrogativa ao ex-prefeito, que antes de sua fala possa falar aquela que sim estava agendada para falar na noite de hoje, que é a professora Mari Falcão, representante do Conselho do Fundeb. De forma, senhor presidente, que se for para falar o ex-prefeito, tem que também abrir a palavra a presidente do Conselho. Ou abre para ambos ou não abre para nenhum. Esse é o meu entendimento. Pois não. Eu reforço, com meu colega vereador Adalberto, que foi aprovado nessa casa um requerimento para que na data de hoje, no dia 26/4, a tribuna livre foi concedida à doutora Mari Falcão,
para poder falar sobre as contas do Fundeb no ano 2015. E hoje, Vossa Excelência concede a palavra ao ex-prefeito municipal, ao qual não sou contrário, eu acho que ele pode fazer a sua defesa oral, não sou contrário, mas um requerimento que foi aprovado por unanimidade pelo plenário, Vossa Excelência simplesmente, através de um telefonema, cancelou. Então, eu solicito Vossa Excelência que possa dar a palavra à doutora Mari Falcão e depois ao ex-prefeito José Baca Filho, a qual eu também não sou contra, sou favorável que ele faça a sua sustentação, sim, nessa noite. Até porque é de interesse dele e também dos nobres pares e toda a população que está presente aqui. Obrigado, presidente. Presidente, no nosso entendimento também, presidente, no nosso entendimento também, presidente, não há nenhum artigo no nosso regimento sobre julgamento de contas, né, o artigo 204 em diante, não há nenhuma prerrogativa de que seja o senhor José Baca Filho, seja qualquer outro prefeito, vir se pronunciar numa sessão de Câmara. O prefeito tem que fazer a sua defesa na Comissão de Finanças e Orçamento da Casa. Presidente, coisa que ele já fez, essa defesa aos membros da comissão. A presença do ex-prefeito na casa, logicamente, se o plenário assim entender e abrir a palavra a ele, estará incorrendo numa falha do nosso regimento. Tá? Essa é a minha posição. Vereador Maranhão, o ex-prefeito José Baca, ele fez um requerimento pedindo para esclarecer, para poder falar nessa sessão, e o departamento jurídico, baseado na Constituição, me disse que ele tinha direito. Então, por isso que ele está aqui. Presidente, questão de ordem. Nós temos o artigo 5º da Constituição, 55, direito de ampla defesa. Todos têm direito de ampla defesa. E isso em todos os tribunais se pode fazer a sua defesa oral. Então, pela Constituição Federal, que é a carta magna do nosso país, e o que não há previsto no regimento interno, se está na Constituição Federal, está acima de todas as outras legislações. Presidente, ainda em tempo, hoje estava prevista a vinda do secretário de Obras e, como falou o vereador Adriano, a senhora Mari. Esses dois ficam para quinta-feira, presidente? O secretário de Obras, Juliano Elias, estava previsto hoje também. O Juliano Elias, ele mandou um ofício dizendo que hoje ele não podia, que ele podia no dia 28. Pois não. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador Eduardo. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, colegas vereadores, realmente o vereador Maranhão tem razão. O regimento não ampara a fala vinda no plenário do ex-prefeito, embasado no artigo 204 ao 207. Mas o assunto é muito relevante, está mexendo com a cidade inteira. Eu acho que nós poderíamos baixar um pouco também, apenas uma opinião, senhor presidente. Vossa Excelência coloca em apreciação do plenário. Eu vou querer escutar o que o prefeito quer falar. O ex-prefeito. Eu quero escutar. Eu tenho... Senhor, não terminei ainda, senhor presidente.
Senhor presidente, não tenho... Senhor presidente, eu tenho opinião formada com relação ao meu voto. Eu tenho opinião formada, mas eu acho que é importante para a cidade. É para a cidade, para a Câmara, para os vereadores, saber o que o ex-prefeito quer falar. Coloque em apreciação do plenário, senhor presidente. Marcos Roque. Marcos Roque. Deixa eu falar, depois eu falo. O vereador Adriano primeiro, depois eu falo. Presidente. Presidente, lamentavelmente, o secretário de Obras novamente não está nessa casa. Mas a doutora Mari Falcão está ali, foi aprovado pelo plenário, por todos os vereadores, é regimental e ela tem que falar nessa noite, presidente. Eu não abro mão. Agora, eu não sou contra o ex-prefeito também fazer a sua sustentação oral na tribuna da Câmara. Não sou contra. Vereador Marcos. Senhor presidente, a gente tem acompanhado, né, todas as movimentações dessa casa durante todas as sessões e a única coisa que pediam aqui, em todas elas, era a prestação do ex-prefeito. Não era isso? Né? Que venha logo, que venha logo, que venha logo. Eu, no meu modo de ver, acho que, se caso não for dado o direito hoje da palavra ao ex-prefeito, tudo que a gente votar aqui, ele pode entrar na justiça e falar que não houve, quem sabe, direito à defesa. Então, eu acho que para que lá na frente, tudo que foi feito aqui seja anulado por um tribunal, eu acho que tem que ser dada o direito à palavra. Entendeu? Pensando lá na frente, porque amanhã ele entra, não tive o direito, estive lá, anula tudo aquilo que a gente fez aqui. Então, eu acho que a gente tem que pensar direitinho e depois, se você não derem a palavra, depois nós vamos ver as consequências, né? Eu acho que a gente tem que pensar direitinho para fazer, para depois não anular tudo aquilo que a gente for fazer hoje, nessa noite. Eu vou pedir que o pessoal aqui da direita sente-se, porque senão ele não vai conseguir. Olha... Vereador Ricardo. Senhor presidente. Senhor presidente. Boa noite a todos. Senhor presidente, só sem polêmica nenhuma, senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência, como para não tumultuar a sessão e nem complicar na questão regimental, vereador Adalberto, para que se abra, que se suspenda por 15 minutos a sessão para que a Mari Falcão fale. E nós retornamos depois da fala da Mari Falcão à sessão com todo o direito de defesa. Nós vimos esse ano, aí agora, semana passada, a votação do impeachment, e se esgotou todos os caminhos. O vereador Marquinhos Roque tem toda a razão. Era a Dilma que ia lá, mas daí acabou indo o advogado-geral da União, porque ela assim o colocou. Então, acho que não tem problema nenhum, para não ter problemas futuros, que se escute também o ex-prefeito nessa sessão, dentro das discussões relevantes às contas de 2007. Senhor presidente, essa é a minha posição, para que Vossa Excelência suspenda por 15 minutos, que ela fale, todo mundo escuta, e daí nós retornamos à questão. Não compromete a sessão da votação. Vou convidar, então, a Mari Falcão para fazer o uso da palavra. Vou pedir de novo que o pessoal da direita fiquem sentados. Tá.
Pois não, vereador? Pois não, dona Maria, a senhora está com a palavra. Muito obrigada. Boa noite a todos e a todas. Boa noite aos representantes dessa Casa de Leis. Boa noite ao público que luta incessantemente pela melhora da qualidade da vida dos cidadãos de Paranaguá. Nós, enquanto Conselho, solicitamos um espaço para que nós pudéssemos, primeiro, trazer aqui um pouco das questões que nós, conselheiros, discutimos em relação à educação, mas também para apresentar à população aqui presente qual é o trabalho do Conselho. Nós somos um conselho chamado Conselho do Fundeb. Nós temos a tarefa social de fiscalizar, de orientar a manutenção e os gastos dos recursos da educação. Nesse sentido, nós somos cidadãos, cada um oriundo de um segmento da sociedade. Nós representamos os segmentos dessas organizações, assim como de escolas, como de pais, das universidades, do Conselho Municipal, e a nossa tarefa é estar acompanhando o bom uso do recurso público. Somos voluntários, trabalhamos dentro desse processo, que é o controle social sobre os recursos municipais, principalmente, no nosso caso específico, os recursos financeiros. E é importante que a população saiba que os gastos que são efetuados no município, eles são frutos de impostos oriundos dos próprios cidadãos deste município. Ou seja, é o recurso da população. E é esse o recurso que nós, então, nos prontificamos, enquanto conselheiros, a orientar, a acompanhar os seus gastos. E, nesse sentido, qual é a função de estarmos aqui hoje? Primeiro, apresentando à população, assim como aos vereadores da Casa, a forma com que nós avaliamos o parecer de 2015. Por que o parecer de 2015? A cada ano de exercício, ou cada ano fiscal, o prefeito municipal, pela lei do fundo, ele tem que apresentar, pela pessoa da secretária municipal de educação, como que foi efetivado os gastos desse recurso da educação, que correspondem a 20% dos recursos arrecadados por alguns impostos. Nesse sentido, nós respondemos a quê? Nós respondemos a uma lei que está na Constituição Federal, que foi parte da Emenda 53, hoje é reconhecida como Lei 494, instituída em 2007. E essa lei é que vai orientar o nosso trabalho e a observância de como o recurso público ele é, enfim, aplicado, eu diria assim, na educação. Bom, nesse sentido, nós, analisando as contas municipais, nós nos deparamos com algumas situações que não são situações previstas na lei que regulamenta os recursos. Quais sejam essas situações? A primeira questão diz respeito ao artigo 22 dessa referida lei, que vai proibir o uso de adicional de regência pago a profissionais que estejam fora do efetivo exercício da docência. Mas, para que a população entenda o que é, esse adicional de recurso é pago somente para professor que está em sala de aula, não para professor que não se encontra na sala de aula. E nós encontramos vários professores recebendo esse recurso que não estavam na observância do artigo 22 dessa referida lei. A outra questão que diz respeito é
em relação a desempenho de atividades incompatíveis com o regime de dedicação exclusiva. O que seria isso? São sujeitos, são funcionários que estão desempenhando cargos em duas situações ou em duas instituições, quando ele deveria estar em regime de dedicação exclusiva. Desvios de função. E eu queria dizer à população que, esse ano, nós fizemos um relatório totalmente circunstanciado. O que seria isso? Nós anexamos todas as questões que nós achamos referente às irregularidades que nós utilizamos. A outra questão, que para nós também é uma questão muito cara, diz respeito à aplicação total dos recursos do Fundeb em folha de pagamento. E, nesse sentido, nós fizemos algumas questões. Quais foram as políticas que foram elaboradas que envolvem todos os recursos? Como eles foram aplicados na sua totalidade, uma vez que a lei diz que 60% é para o gasto municipal e 40% é para investimento e manutenção. Então, nós questionamos por que a folha teve esse crescimento. Qual foi a política que está articulada a esse crescimento da folha? E nós não conseguimos obter nenhuma justificativa formal que nos desse, então, a compreensão do porquê a folha teve esse salto extremamente, eu diria, além daquilo que nós esperávamos, porque a gente vem acompanhando essa folha nos 3 últimos anos. Bom, a outra questão que nós colocamos, e também a gente colocou isso no anexo 3 do relatório que a gente vai deixar nessa casa. A outra questão que nós deixamos muito claro é que nós também encontramos situações de funcionários atendendo em outras secretarias e recebendo recursos pelo fundo, o que a lei também proíbe terminantemente. E uma outra questão diz respeito a 5% desses recursos que deveriam ser gastos no primeiro trimestre de 2015, que nós, insistentemente solicitando informações sobre isso, não obtivemos dos responsáveis pela efetivação desses gastos nenhuma resposta que nos representasse ou que nos dissesse, que nos desse a entender como que esses 5% desses recursos foram gastos. Então, nesse sentido, nós, reconhecendo tantas situações que afrontam a lei, que organiza o fundo, nós decidimos, apesar de darmos vários prazos, e essa é a minha segunda fala, nós decidimos, neste Conselho, que nós não iríamos, este ano, haja visto que os 2 últimos pareceres foram pareceres dados com ressalva. O que é isso? Nós atestamos que o município, embora tivessem algumas irregularidades, as suas contas deveriam ser aprovadas, porque nós entendíamos que, naquele primeiro ano, eram situações ponderáveis que poderiam ser revertidas. No segundo parecer, nós, insistentemente, acreditamos na boa vontade que aquelas situações deveriam ser resolvidas. Várias dessas situações vão voltar para o nosso último parecer, além de só ficarmos sobre a nossa observação a folha de pagamento. E aí nós questionamos se nós podemos, com 20%, e eu estou falando aqui de 49 milhões de reais. É esse o recurso que eu estou aqui prestando esclarecimento sobre ele. Se 40% desse recurso é usado para investimento, nos tiraram o direito dessa fiscalização quando todo o recurso é gasto efetivamente com folha. E o que isso quer dizer, em última instância? Que o Conselho, ele reivindica o direito da lei na distribuição dos recursos do fundo, ou seja,
os 60% em folha e os 40% gastos com investimento, que inclui construção de creches, que indica a necessidade de adequação à legislação que torna 4 e 5 anos como uma condição necessária, um direito da criança pequena. E, entre outras coisas, que esse recurso poderia ser utilizado. Bom, enfim, nós viemos aqui também para que a gente pudesse dizer por que nós fomos questionados numa sessão por representantes da Secretaria de Fazenda, o porquê que o nosso parecer sempre sai com atraso. Este ano, nós tivemos a preocupação de somente conceder prazos à Secretaria, desde que nós documentássemos essas questões. E nós, então, recebemos da Secretaria a solicitação de que nós dilatássemos o prazo para que nos entregasse relatórios que nós não recebíamos nos 3 meses anteriores. O que isso implica? Implica que nós, como Conselho, nós temos tido sempre, todos os anos, uma dificuldade muito grande em receber a documentação necessária para a prestação de contas. E se isso é fato, isso efetivamente vai levar ao atraso do parecer que nós temos que dar. Quando nós somos questionados aqui por que o parecer atrasou, nós queremos questionar por que a Prefeitura não apresenta os seus relatórios no prazo estipulado. Essa é a questão que se coloca. E nós tivemos o cuidado, nesse parecer, de colocar todas as solicitações de dilação de prazo que nos foram feitas. E isso não representa qualquer coisa. Isso representa do que o que a gente está falando aqui é a nossa preocupação com as crianças que estão nesse município, com os meninos e meninas que têm acesso à escola, e é justamente nesse sentido que nós nos preocupamos muito em que esses gastos sejam efetivamente e sejam totalmente voltados para essa questão. Nós não estamos dizendo aqui que há situações em que não há essa efetividade, mas o Conselho precisa acompanhar e precisa fazer com que isso esteja dentro daquilo que a execução da lei, então, nos garante. Bom, então, por que o atraso? A outra questão é que nós tivemos, nesse momento, várias interferências, inclusive com negativas, de nos fornecer os boletins necessários. Nós tivemos negativas de acesso a informações formais em relação à folha, e, por isso, nós concedemos, sim, entendendo, e o nosso papel é sempre ter uma boa vontade com a prestação de contas, nós concedemos prazos. Então, senhores e senhoras, quando nós somos questionados por que nós atrasamos sim, porque os relatórios nos são enviados parciais, atrasados, com informações truncadas, que não facilitam o nosso entendimento, haja visto que somos pessoas leigas no cumprimento desta tarefa, que é uma tarefa social e de relevância, porque nós pensamos que, a partir do controle social sobre as políticas de educação, a nossa contribuição para essa sociedade é comprometida com a qualidade do ensino de meninos e meninas. E, nesse sentido, eu agradeço a oportunidade de vir aqui. Encerrou? Presidente, uma pergunta, doutora Obrigado, Mari Falcão. professora. Uma pergunta, Obrigado. doutora Mari Falcão, presidente. Pois não. Rapidamente. Tem uma matéria no Jornal dos Bairros, JB, do meu amigo Gilberto Fernandes, e fala sobre implicações da reprovação. E nessa matéria, doutora Maria Falcão,
fala que mesmo com a prorrogação dos prazos que a senhora acabou de comentar, a Prefeitura não conseguiu apresentar os documentos solicitados e, com isso, em reunião no último dia 18, o Conselho optou pela reprovação das contas do Fundeb 2015. Agora, segundo a matéria, esse parecer vai para o Tribunal de Contas do Estado, que irá analisar e pode pedir uma auditoria, é isso, nas contas da Prefeitura, a pedido do Tribunal. Além disso, em última instância, a reprovação pode acarretar em improbidade administrativa ao prefeito Edson Kersten? Foi me perguntado quais são as implicações, e eu informei que as implicações elas vão desde sanções, né, julgamento de improbidade, podem chegar até o fato de auditorias nas contas públicas. Então, é uma situação que o Tribunal de Contas, na sua competência, pode julgar referente ao que nós apresentamos e ele, sim, aplicar sanções. Então, as sanções podem passar por essas situações que o Tribunal de Contas, ele, então, vai determinar a sua hora e a sua vez. Convido o senhor José Baca Filho para explanar sobre a prestação de contas do município de Paranaguá, referente ao exercício 2007, pelo tempo de até 15 minutos. Vossa senhoria pode... Tá, você pode dividir o tempo, senhor. Senhor presidente, antes de iniciar a minha fala, eu gostaria que fossem distribuídos memoriais aos senhores vereadores para subsidiar o julgamento das contas. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimas senhoras vereadoras, senhores vereadores, estamos aqui hoje para julgar as contas relativas ao exercício financeiro de 2007 do Poder Executivo Municipal. O julgamento das contas se apoia no parecer prévio do Tribunal de Contas, que apontou 5 irregularidades. E, desde já, é importante consignar que nenhuma das 5 irregularidades subsiste a um exame mais profundo. E é justamente por isso que, em junho de 2015, foi proposto um pedido de rescisão no Tribunal de Contas para rever a adequação dessas 5 irregularidades. O pedido de rescisão, número 460.533/2015, se encontra hoje em trâmite no Tribunal de Contas. Portanto, são inverídicas as afirmações de que inexistem medidas administrativas hoje em curso que tenham o condão de alterar o entendimento inicial do Tribunal de Contas. E até que o pedido de rescisão do Tribunal de Contas seja definitivamente julgado por aquela corte, não pode a Câmara de Vereadores julgar as contas sob pena de nulidade. Isso atenta contra a lei orgânica do município de Paranaguá e atenta contra a lei orgânica do Tribunal de Contas do Estado, que prevê a necessidade da Câmara se basear no parecer definitivo do Tribunal de Contas. Seria inócuo julgar agora essas contas se o pedido de rescisão hoje em curso emitir, na sequência, um novo parecer prévio. Portanto, é necessário, em caráter prejudicial, suspender a sessão, aguardar o julgamento final do pedido de rescisão pelo Tribunal de Contas, para que só então sejam julgadas racionalmente as contas do exercício financeiro de 2007. Esse é o primeiro pedido, em caráter prejudicial, que o ex-prefeito José Baca Filho faz perante esta douta Câmara de Vereadores. Em segundo lugar, mesmo que isso não aconteça e que a Câmara entenda necessário julgar hoje
as contas relativas a 2007, mesmo assim ela não pode se basear nas 5 irregularidades apontadas pelo TCE, porque essas 5 irregularidades foram todas rebatidas, tanto no pedido de rescisão quanto nas defesas prévias na Comissão de Orçamento desta Câmara, e todas foram solenemente derrubadas. Excelências, os documentos comprovaram, em relação aos 5 itens, e aqui começa primeiro em relação ao item 1. O item 1 do Tribunal de Contas diz que haveria déficit orçamentário em 2007, que isso sugeriria a reprovação das contas. Nesse ponto, o tribunal ignorou o documento, que é a instrução número 1 de 2007 do prefeito Baca Filho, para que fossem contidas as despesas daquele ano e pudesse fazer uma reserva de caixa. Isso acarretou, no ano de 2008, um superávit no primeiro quadrimestre, que está comprovado nos balancetes. Portanto, ao contrário do que disse o Tribunal de Contas no primeiro parecer prévio, não foi descumprida a lei de responsabilidade fiscal, antes ela foi cumprida. E isso atenta contra a própria jurisprudência do Tribunal de Contas, que entende que essas inconsistências, quando não prejudicam a gestão seguinte e o exercício financeiro seguinte, como aconteceu em Paranaguá em 2008, não deve ser recomendado a reprovação das contas. Esse é o primeiro item que foi derrubado. Em relação ao segundo item apontado no parecer do Tribunal de Contas, que diz respeito à inconsistência nos extratos bancários da Prefeitura, do município de Paranaguá, também devem ser derrubadas as alegações do Tribunal de Contas. Os documentos mostraram, apresentados tanto lá no pedido de rescisão, quanto aqui, perante a Câmara, um saldo positivo em 31 de dezembro de 2007, em mais de R$ 166 mil. Havia uma inconsistência de R$ 6 mil, que era um saldo a compensar. O que aconteceu em fevereiro de 2008 encontra-se comprovado também. Portanto, está errado o parecer do Tribunal de Contas, também no item 2º, que vai contra a jurisprudência do próprio TCE, que em casos análogos aprontou como essas meras irregularidades corrigíveis a impossibilidade de reprovar as contas. Pois bem, o segundo item também encontra-se sepultado agora. Em relação ao terceiro e quarto item, eu trato eles de forma conjunta, porque eles dizem respeito ao Paranaguá Previdência. O item 3 e 4 do parecer prévio do Tribunal de Contas diz que não houve comprovação dos repasses ao Paranaguá Previdência em janeiro e fevereiro de 2007. No entanto, o tribunal erra, e aqui erra de maneira crassa, pois ignora, em primeiro lugar, os acordos de parcelamento que comprovam repasses do Poder Executivo Municipal ao Paranaguá Previdência e ignora o seu próprio julgado anterior ao parecer prévio que aprovou as contas do diretor do Paranaguá Previdência, relativas a 2007. Quer dizer, a inconsistência e o erro aqui, ele é crasso, ele é insanável, porque, em relação ao diretor do Paranaguá Previdência, aprovam-se as contas de 2007, o Tribunal de Contas. No entanto, em relação à gestão do Poder Executivo, reprovam-se as contas do exercício financeiro de 2007. Existe notadamente, e isso não é difícil identificar, porque o acórdão do Tribunal de Contas expresso em relação a isso, uma ilogicidade que deve ser atentada na hora do julgamento das contas. E, por fim, agora me remeto ao quinto e último item apontado no parecer prévio hoje sob julgamento. Ele diz respeito a irregularidades na Fundação de Turismo, inconsistências nas contas da Fundação de Turismo. No entanto, aqui o Tribunal de Contas desconsidera um princípio básico de direito administrativo, que é a distinção entre a administração indireta e a administração direta. A Funtura, ela corresponde a uma fundação com certa autonomia, e não só em relação à diretoria, mas certa autonomia financeira. Mas, claro, existe um controle a ser feito pelo Poder Executivo em relação à administração indireta. E isso o prefeito, na gestão de 2007, na gestão seguinte, fez. E isso está comprovado documentalmente. O TCE desconsiderou a sindicância que o prefeito determinou instaurar para apurar irregularidades cometidas pelos servidores da Funtur, desconsiderou a notícia crime que o prefeito enviou ao Ministério Público do Estado do Paraná para apurar crimes cometidos pela diretoria da Funtur, desconsiderou ofícios enviados ao Ministério Público para investigar crimes financeiros entre o ano de 2005 e de 2009, também pela diretoria da Funtur, e ignorou principalmente a medida mais essencial que o prefeito tomou naquela época, que era o ajuizamento de uma ação de ressarcimento para recompor o caixa da Funtur. Pois bem, então,
todas as irregularidades, as 5 irregularidades do Tribunal de Contas, encontram-se juridicamente rechaçadas. E isso é objeto hoje de um pedido de rescisão em trâmite no Tribunal de Contas. Sendo assim, nesses minutos que foram reservados à defesa técnica da gestão de 2007, requer-se, em primeiro lugar, e em caráter prejudicial, a suspensão da sessão para que aguarde o julgamento final do pedido de rescisão lá no TCE. Isso tem prazo certo para ocorrer? Não se sabe, porque o TCE que está analisando essa documentação e está pendente de julgar o pedido de rescisão. Caso esse pedido prejudicial de suspensão da sessão não seja acatado por vossas excelências, requer-se, em caráter subsidiário, a aprovação das contas, foi inclusive recomendado pela Comissão de Orçamento e Finanças, para que, em razão dessas alegações que trago aqui, que solapam, que enterram as 5 irregularidades apontadas pelo TCE, sejam aprovadas as contas do exercício financeiro de 2007. Nesse pouco tempo que resta da sustentação oral, eu passo a palavra para o detentor originário desse direito constitucional de exercer a ampla defesa aqui nesta tribuna, que é o ex-prefeito José Abaca Filho. Muito obrigado pela atenção de Vossas Excelências. Quero saudar a Câmara Municipal de Paranaguá, todos os vereadores, senhor presidente. Quero saudar a todas as pessoas presentes nessa sessão. Quero saudar também a população de Paranaguá que nos acompanha. Quero solicitar que seja iniciado. Eu trouxe um PowerPoint mostrando diversas obras que nós executamos durante o ano de 2007. E eu quero deixar bem claro aqui que eu me sinto uma pessoa hoje perseguida, injustiçada, lamentavelmente. Eu não tive o direito de resposta dos meios de comunicação e quero, nesses poucos minutos, pedir o respeito e a consideração de vocês, porque no meu tempo em Paranaguá nós não tivemos dengue. E quero aqui, a todas as pessoas, não só o Dudu e os seus familiares, os meus sentimentos, pedir à Câmara Municipal 1 minuto de silêncio em homenagem a todas as vítimas da dengue em Paranaguá. Senhor presidente, 1 minuto de silêncio. Voltar. Obrigado a todos que respeitaram o minuto de silêncio, porque eu também sou pai, sou cidadão parnanguara e vejo a minha cidade triste. Minha cidade triste e manipulada, lamentavelmente, por uma televisão que, tendo tantos problemas na cidade, está só preocupada com as contas do ex-prefeito. Tendo 26... Pode passar, Claudino. Pode ir passando. Tendo 26 pessoas morridas de dengue em Paranaguá, tendo um porto paralisado, tendo agora mesmo 146 pessoas demitidas da prefeitura por uma perseguição dessa TV, tendo aí problemas graves na entrada da cidade, problemas no porto, que não paga o ISS, vem a televisão, dedicar o seu tempo a perseguir, a maltratar. Eu quero que passe os meus slides, por favor. Isso. Sequencialmente. Eu quero mostrar aqui para vocês como foi administrado o Paranaguá em 2007. Pode passar. Creches municipais, a creche na Ilha dos Valadares construída, a creche de Tiberê, na Vila Bela. Eu gostaria de respeito nesta hora, porque eu estou aqui em respeito à cidade de Paranaguá, da onde eu nasci, onde eu me criei e onde eu fui prefeito com muito orgulho.
As escolas municipais eram integrais. Aí foram gastos os recursos da educação. Aí foram gastos os recursos dos 25%. Temos aí a ampliação do Iracema, Jardim Iguaçu. Temos aí também a Vila Garcia, Hugo Pereira. Sim, servimos 40 mil. Senhor presidente, só uma questão de ordem, senhor presidente. Queria duas coisas. Primeiro, que o ex-prefeito, com todo o respeito, José Baca Filho, se ativesse a sua defesa dentro das questões e que o público também se manifestasse em silêncio para que a gente pudesse fazer. Por gentileza. Por gentileza. É uma questão de respeitar o lado de vocês e o lado dele também. O senhor já tem a sua defesa e o público vai se portar sim em silêncio, por favor. Dando sequência, estamos demonstrando nesse momento como foi o ano de 2007, como foi a administração. Implantamos naquele ano o uniforme escolar, servimos 40 mil refeições por dia, tínhamos aí a saúde em dia, os postos de saúde sendo reformados. Por favor, gente, tenho só 5 minutos para falar, eu gostaria que vocês me respeitassem. Investimentos nos postos de saúde, cada investimento com o seu valor, pode avançar. O Padre Jackson, o Centro Municipal de Especialidades, pode avançar, por favor. O Centro de Diagnóstico João Paulo II foi inaugurado naquele momento, a Dona Baduca foi reformado, a Roque Vernalha foi totalmente reformada, com um custo de 4 milhões de reais, o Rocio foi reformado, o entorno da igreja foi feito também, a nova capela foi montada naquele ano, o trapiche, o calçadão. Essa é a Casa da Che que nós empregamos naquele ano. E hoje vejo como ela está bonita. Foi iniciada a reforma naquele ano de 2007, está lá até hoje. Nós temos aí o Parque Escola Ambiental Parque Auage, cujo projeto foi lançado naquele ano, porque em 2008 nós teríamos o IMIN 100, os 100 anos da imigração japonesa. Temos as obras do projeto do entorno do mercado, que foram iniciadas. Vocês não lembram dessa entrada da Ponte do Valadares, como ela era? O Rio Branco, naquele ano, estava na Copa do Brasil, ganhando de 3-0 do Vila Nova, orgulho de todos os parnanguaras. Depois até roubaram do Rio Branco e tiraram a nossa final, mas isso aconteceu em 2007. Essa é a entrada do Valadares, o Mercado da Ostra, vamos à frente aí. A Rua Hugo Simas, a Rua da Praia, como nós deixamos, o Jacuim Tramujas foi reformado e foi inaugurado em 2008. A Albertina Simão recebeu naquele ano a quadra nova, com o apoio da Provopar Municipal. A Praça do Japão foi inaugurada. As quadras da Vila Guarani e Vila Cruzeiro foram feitas. Vamos avançar aí, rapidinho. Vou concluir. Aí estão as leis que foram aprovadas nesta Casa de Lei em 2007. O plano diretor, o perímetro urbano, a ocupação do solo, o sistema viário, o sistema municipalizado de ensino integral. Aconteceu a votação e foi aprovado nesta casa aqui. E eu quero agradecer a todos e dizer o seguinte: nós tivemos nesse período muitas discussões. E eu mostrei para você, tentei mostrar rapidamente, pelo menos em 5 minutos, algumas das obras realizadas. O Tribunal de Contas foi o Tribunal de Contas e não o José Baca Filho. Depois de 9 anos analisando, trouxe as contas a essa casa. Eu gostaria que eles tivessem tido trazido em 2008, em 2009, para ser já julgadas naquele período. Mas não, só trouxe no ano de 2014. Eu não tenho culpa disso. O que eu quero dizer a todos os vereadores é que, neste momento aqui, eu estou aqui trazendo a comprovação da execução bem executada orçamentária. E o tribunal apontou apenas 5 itens. 5 itens, dos quais vou concluir, presidente. É a Fundação de Turismo, que o prefeito não tem responsabilidade. A responsabilidade é do presidente da Fundação de Turismo dele, e não do prefeito, porque ela tem autonomia financeira e administrativa. A própria autarquia Paranaguá Previdência, que nós criamos em 2007, o Tribunal de Contas trouxe 2 itens, dizendo que estava reprovado. Porém, o próprio tribunal diz que está aprovada as contas de 2007 do Paranaguá Previdência. Como pode? Para o prefeito diz que está reprovada.
Conclua. Deixa eu concluir. Já ultrapassou o tempo. Pode concluir? Terminou o tempo. Terminou. Eu quero concluir. Eu quero concluir. Então, para concluir, eu quero parabenizar aos familiares do Dudu, que começaram vindo a esta casa para protestar por melhores dias da saúde. E agora estão todos politizados, participando das decisões do município. E eu quero parabenizar a vocês, que continuem assim, participando daqui para frente, indo em todas as sessões, mas não falta respeito com ninguém, porque aqui ninguém é moleque. Vocês têm que respeitar as pessoas. Agradecer à Câmara Municipal, aos vereadores e dizer que, lamentavelmente, através de uma TV que não está preocupada com a cidade, que só derruba a cidade, está prejudicando a nossa querida Paranaguá. Paranaguá vai vencer todas essas discórdias e o amor haverá de prosperar. Muito obrigado. Em discussão e votação, o requerimento protocolado sob o número 849/2016, autoria do vereador José Baca Filho, ex-prefeito municipal de Paranaguá, residente nesta cidade, vem requerer, por meio deste, que seja apreciado este requerimento pelos nobres edis quanto à suspensão da votação nesta sessão de 26/4/2016, considerando os novos fatos advindos com a aprovação das contas do Paranaguá Previdência referente ao exercício 2007, conforme certidões e documentos em anexo, que seja encaminhado ofício questionando ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná tal divergência entre os acórdão 2.444 de 2013 e 236 de 2014. Este último, onde figuram as contas da Paranaguá Previdência, ainda sem aprovação, as quais figuram na pauta da presente sessão. Em discussão. Presidente, eu suscitei uma questão de ordem justamente porque a Casa não pode deliberar sobre nenhum outro tipo de requerimento que não seja apreciação das contas. É pauta única, senhor presidente. É pauta única. Vereador, vou colocar em votação e o plenário é soberano. Em votação. Em discussão. Em discussão. Não. Presidente, com todo respeito, a mesa tem que se pronunciar a respeito da questão de ordem que eu levantei. Vereador Marcos Roque. Senhor presidente, eu acho que a gente protelou demais, né? Vamos direto já para as contas, já, para que não... A população quer isso. Então, eu acho que é mais um desgaste, né? Eu acho que hoje a pauta, como o vereador falou, é única, então vamos direto para a pauta já.
Presidente. Presidente. Hein? Você quer pôr na votação? É. Bom, presidente. Esperar, né? Esperar um pouco, né? Bom, presidente, diferentemente do que a pessoa que está representando, o doutor Felipe Klein Gussoli, que representa o escritório de advocacia Bacelar e Andrade, o Tribunal de Contas não rejeitou o fato do ex-prefeito ter aberto uma sindicância. Muito pelo contrário, no processo que veio a esta casa, cita, e muito bem, o fato dele ter apreciado esse sentido, porém, o desembargador relator, o senhor Tiago, só deixa eu ver o nome exatamente, conselheiro relator, Tiago Barbosa Cordeiro, cita em seu texto que isso não entende-se como uma forma de retirar a responsabilidade do então prefeito sobre o que aconteceu na Fundação de Turismo. Muito pelo contrário, este desembargador relator entende ainda que o fato do senhor prefeito não ter ciência, ou talvez que não tivesse ciência, dos atos impróprios efetuados por este secretário, isto não isenta-o de ser responsabilizado. As atividades do Executivo são de responsabilidade, sim, do prefeito, direta ou indiretamente, seja este pelo desempenho de suas funções, ou seja pelo dever de direção e supervisão de sua equipe de trabalho. Isso consta no parecer do Tribunal de Contas que veio a esta casa, diferentemente do que o responsável jurídico do ex-prefeito acabou de falar na tribuna. Então, eu insisto para que seja mantido o requerimento feito por mim e assinado em conjunto pelos vereadores Adalberto, Adriano, o Maranhão e o Ivan, para que seja respeitada a decisão desta casa e que seja votada ainda hoje as contas do ex-prefeito do ano de 2007. Em discussão, em única discussão e votação, o projeto de decreto legislativo 416 de 2015, autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, que rejeita em parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, através do acórdão de parecer prévio do 236 de 2014, que desaprovou as contas do Executivo Municipal no exercício de 2007. Não está. Em discussão, foi dividido o tempo aqui, 3 minutos para cada vereador. O vereador Adalberto. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, população que nos acompanha, esta é uma sessão bastante importante, diria até histórica, porque acredito que nunca houve o acompanhamento ao vivo de uma sessão no julgamento de uma prestação de contas de um prefeito municipal. E eu fico contente, vereador Adriano Ramos, quando eu vejo a casa cheia. Gostaria que estivesse sempre cheia, inclusive nas vezes em que nós deliberamos e discutimos aqui sobre os fantasmas e os fichas sujas da prefeitura, sobre as investigações contra a CAB, contra a aviação Rossio, contra os indicativos de fraudes nas licitações e nos contratos, em que muitas vezes fomos vencidos aqui nesta casa. Mas é muito bom que a casa esteja cheia e tenha essa ampla cobertura. Eu quero, desde logo, também, na esteira do que falou a vereadora Larissa Castilho, rechaçar os argumentos trazidos pelo advogado ali na tribuna da Câmara. Primeiro, porque o regimento interno do Tribunal de Contas e a lei orgânica do Tribunal de Contas não confere efeito suspensivo a pedidos rescisórios. A prestação de contas do ex-prefeito já foi julgada e sobre ela não comporta nenhum recurso, ela transitou em julgado. O que está agora em tramitação no tribunal é um pedido rescisório, que não tem efeito suspensivo. E faz mais de um ano que está tramitando no Tribunal de Contas e até o momento não houve nenhuma decisão suspendendo o julgamento. Esta casa não pode ficar refém de um novo julgamento, de um pedido rescisório. Tem que deliberar, sim. Não é possível que passemos 4 anos de mandato sem julgar uma prestação de contas. Demais disso, se fossem válidos os argumentos trazidos da tribuna, de que esta casa precisaria aguardar esse julgamento, uma liminar solicitada ontem
pelo prefeito municipal, junto à Justiça, junto à Vara de Fazenda Pública, teria sido concedida, vereador Arnaldo Maranhão. E essa liminar foi rejeitada, foi recusada. Então, esse argumento também não prospera. Dizer também, senhor presidente, que não houve qualquer violação, nem da lei orgânica, nem do regimento interno da Casa, com relação à votação. Tribunal de Contas é um órgão, Câmara Municipal é outro. Agora é preciso que a gente afaste as falácias. Tribunal de Contas é um órgão técnico, sim, mas falha, e falha grosseiramente. 2 dos itens que estão apontados nas contas foram rejeitados. Então vamos acabar com essa questão de que Tribunal de Contas é um órgão técnico e que a Casa tem que seguir o que o Tribunal de Contas decide. Não. Nós temos cabeça, raciocínio, inteligência para julgar por nós próprios. E aqui é um julgamento jurídico e também político. Agora, no mérito da questão, eu entendo que o senhor prefeito falhou sim. Falhou ao escolher um presidente de fundação de turismo e não ter fiscalizado. Jurisprudência do Tribunal de Justiça, eu falo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, diz que nesses casos a responsabilidade é solidária, responde conjuntamente. Então, nesse sentido, eu encaminho o meu voto no sentido de ir contra o parecer da Comissão de Finanças e manter a reprovação das contas do ex-prefeito. Assim eu encaminho o meu voto. Vereador Adriano Ramos. Presidente, Presidente, o advogado do senhor prefeito, do ex-prefeito municipal, ele disse que foram derrubados as 5 situações em que o prefeito, através do Tribunal de Contas, tem suas contas reprovadas. Mas foram derrubadas por quem? Pela Comissão de Finanças da Casa? Não integralmente, porque a vereadora Larissa votou favorável ao Tribunal de Contas. E quando ele fala, presidente, da Fundação de Turismo, o advogado do ex-prefeito disse: a Fundação de Turismo tem certa autonomia, mas o prefeito também tem responsabilidade. Então ele deixou muito claro isso. Fundação de Turismo, ele disse aqui na tribuna, tem certa autonomia, mas o prefeito também tem responsabilidade. Então, senhor presidente, o vereador Adalberto colocou muito bem a responsabilidade em conjunto dos dois, tanto do presidente da Fundação de Turismo, o senhor Rafael Gutierrez, que deixou um rombo na Fundação de Turismo nas contas de 2007, não comprovando notas fiscais, enfim, outras questões referentes a essas contas, prejudicando, sim, as contas do ex-prefeito, mas isso é responsabilidade do ex-prefeito e desse que está agora, porque manteve esse rapaz na Fundação de Turismo até o presente. Exatamente. Então, presidente, eu acho que não foi enterrado, como disse aqui o advogado, essa questão da Fundação de Turismo. E o ex-prefeito, nessa noite, ele apresentou diversas obras aqui, que foram realizadas na gestão dele no ano de 2007 e 2008. Eu não quero me atentar a todas elas, a questão não é essa, mas eu só quero fazer uma colocação, que o muro do posto de saúde da Alexandra, que foi inaugurado 4 dias antes do prefeito terminar o seu mandato, ele caiu. Ele caiu 4 dias antes. Eu quero dizer, senhor presidente, que o CME, que o prefeito falou, que está fechado até o presente momento, o Centro Municipal de Especialidades, houve uma obra, na época do ex-prefeito, uma obra da estrutura, e ele foi fechado por causa dessa obra da estrutura. E quero dizer que quando ele disse da reforma do Joaquim Tramujas, senhor presidente, em 2008, num jogo ali no Joaquim Tramujas, esse jogo teve que ser paralisado, eu estava presente, porque chovia mais dentro do que fora. Então, senhor presidente, eu vou acompanhar o Tribunal de Contas do Estado pela reprovação das contas do ex-prefeito Baca. Obrigado, presidente. Vereador Antônio Ricardo dos Santos. Senhor presidente, eu escuto certas questões, é melhor que ser surdo. Porque tem gente que reclamou da gestão de 2005 a 2008,
mas em 2009 aceitou ser cargo comissionado do próximo prefeito. Senhor presidente, senhor presidente, senhor presidente, senhor presidente, senhor presidente, eu queria o respeito de todo mundo, por favor. Senhor presidente, eu já citei nessa casa aqui com relação às atrocidades e os equívocos do Tribunal de Contas. Eu queria aproveitar bem meu tempo desses equívocos do Tribunal de Contas. Eu sou contrário a essas questões, contrário às questões que levam muito tempo para ser julgadas, porque elas criam embrólios políticos, eleitorais, que o cara concorre com liminar, com isso, com aquilo, e fica discutindo na justiça, quando o tribunal devia ser prático. No máximo 2 anos, julgar as contas, está eliminado. Você está com improbidade, está com isso, está com aquilo, já nem concorre. Você não cria expectativa no eleitor em lugar nenhum. Então é esse erro, eu sou contrário a esses erros que o Tribunal de Contas comete, como cometeu comigo em 2010. Pô, tão pouco tempo assim, senhor presidente. Para mim foi 2 minutos só. Então, o equívoco que foi feito comigo em 2010 é o mesmo que está sendo feito nessa questão aqui, ó. As contas de 2007, só para ter uma ideia, a população que está aqui assistindo, o Acórdão 2444 de 2013, que é do Saúl Gebran Miranda, que era o presidente da Paranaguá Previdência, ele dá como aprovado as contas, 2013. Em 2014, é o parecer prévio, que foi colocado na sessão número 17, do dia 21 de maio de 2014. E ele vem com o Paranaguá Previdência desaprovado. Então, senhor presidente, por essas questões que eu questiono o Tribunal de Contas, que com tudo que se tem, todas a tecnologia implementada e os gastos nele imputados, né, ainda comete erros gritantes como esse da questão dos acórdãos. Eu acho que, se eles aceitaram a rescisória, como nós falamos aqui, deviam dizer para essa Câmara, vota ou não vota. Porque se eles aceitaram a rescisória, tem que assumir o erro que está cometendo nos 2 acórdãos aqui do Paranaguá Previdência. Mas cada um tem seu voto, eu respeito o voto de cada um e vou me manifestar na hora de votar, senhor presidente. Vereador Arnaldo de Sá Maranhão. Presidente, vereadores, população, imprensa, eu já declarei meu voto nas rádios e na própria TV e nos jornais da cidade contra o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento dessa casa. Eu só quero fazer algumas considerações aos presentes. As contas, essas contas que estamos votando hoje, chegaram na casa em maio de 2015. Então, não foi a Câmara que segurou 6 anos, não foi. O Tribunal de Contas mandou para essa casa em maio de 2015. Segundo, essa defesa feita, aliás, tentativa de defesa feita pelo advogado do ex-prefeito, certamente ele fez no Tribunal de Contas. Porque para toda denúncia, para toda contestação, e o vereador Adalberto é advogado, sabe que existe a defesa do acusado. Então, essa defesa feita aqui já tinha sido feita no Tribunal de Contas. O fato novo nessa noite é realmente essa certidão do Paranaguá Previdência, que isenta de qualquer dano aos cofres municipais, na pessoa do Saúl Gebran. Quanto às questões da Fundação de Turismo, eu acredito que esse é um problema que o senhor Rafinha vai ter que se defender na justiça. Não adianta querer agora dissociar. Fazia parte do governo. Fazia parte do governo. Quem nomeia e quem exonera é o prefeito da cidade. Então, eu não concordo com essa separação. Isso é uma questão que a justiça vai resolver. Assim como tinha votado já, senhor presidente, nos 3 adiamentos, e achei que a Câmara, e é bom esse testemunho nesse momento, achei que a Câmara passou por um desgaste desnecessário, desgastou a todos nós, não tenha dúvida, não desgastou 1 ou 2 ou 3 vereadores, desgastou a casa, de um modo geral. Isso é ruim para a democracia, isso é ruim para a população que espera melhores dias. Nós estamos prestes, certo ou errado, o tempo vai dizer, estamos prestes a derrubar uma presidente de uma nação. O tempo vai provar isso. Quem dirá a reprovação de umas contas ou a manutenção? Eu respeito o voto de todos os meus companheiros, todos mesmo, tenho o respeito desse vereador, mas voto
a favor do parecer do Tribunal de Contas e contra o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Se bem que o maior julgamento que um político pode ter é o julgamento nas urnas. Muito obrigado. Vereador Edu. Obrigado, presidente. Presidente, a população está impaciente e a Câmara Municipal de Paranaguá tem que dar uma resposta. Nós demos, num país democrático, como eu havia falado, nós demos o espaço para o senhor ex-prefeito fazer suas ponderações. No meu entendimento, ele perdeu um tempo muito precioso divagando do que apresentando propriamente a sua defesa. E dentro desse contexto, até para ratificar as palavras que antecederam, dentro desse contexto de problemas da prestação de contas do exercício de 2007 do ex-prefeito José Baca Filho, o que salta aos olhos é, logicamente, o sumiço ou a não apresentação transparente de mais de 700 mil reais. 700 mil reais que até hoje ninguém sabe como foi gasto. Então, senhor presidente, eu tenho um material aqui que o ex-prefeito também tomou as providências cabíveis na época. Na época abriu sindicância, apurou tais irregularidades encontradas na Fundação Municipal de Turismo, enfim, foi apresentado também a denúncia ao Ministério Público, que acatou essa denúncia, mas, senhor presidente e colegas vereadores, como é sabido por todos os vereadores, mas talvez não pela população, esse processo simplesmente sumiu do fórum. Sumiu. Eu nunca vi. Se fosse processo de pobre, daí não sumia. Agora, sumiu do fórum, não conseguiram até hoje montar. Outra situação, também sumiu, pasmem os senhores, sumiu a sindicância de dentro da prefeitura. Quer dizer, são fatos que nós temos obrigação de esclarecer. Nós, vereadores, não nos debruçamos em cima das contas, né, dos balancetes das contas que foram apresentados pelo prefeito, pelo ex-prefeito, mas o Tribunal de Contas o fez. No meu entendimento, senhor presidente, não tem órgão, até que me prove o contrário, órgão mais habilitado para ponderar sobre as contas do que o Tribunal de Contas. E dessa feita, senhor presidente, acompanharei sim o parecer do Tribunal de Contas. Vereador Ivan, da FAFPAR. Bom, primeiramente, cordial boa noite a todos os presentes. Vou ser bastante objetivo, como sempre, e dizer que é um... Só um minuto, por gentileza, presidente. E dizer que é um direito da população saber como vota e como pensa o seu representante aqui na Câmara Municipal. Dizer também que o meu julgamento ele não é pessoal. Nada contra a pessoa José Baca Filho, nada contra o ex-secretário Rafinha Gutierrez, e sim um julgamento técnico. Ok? E do meu ponto de vista técnico, sendo objetivo, 700 mil reais sem comprovação seria... que vereador seria eu? Que justificativa daria eu para os meus eleitores em dizer o seguinte, que eu aprovei algo, eu aprovei que sumiu 700 mil reais e eu fui lá e dei um voto favorável. Respeito o voto de todos os pares, qualquer que seja, no entanto, o meu voto, mais uma vez eu repito, que fique gravado, não na mente, mas também para a mídia presente aqui, que o meu voto ele não é um julgamento pessoal, nada contra pessoal, José Baca Filho, Rafinha Gutierrez. É técnico, 700 mil reais é muito dinheiro, darei para fazer bastante coisa para a população e sem comprovação impossibilita que eu vote favorável ao parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Portanto, eu votarei contrário ao parecer da Comissão de Finanças e Orçamento e votarei favorável ao parecer do Tribunal de Contas. Vereadora Larissa. Bom, à época, como membro da Comissão de Finanças e Orçamentos, e por 2 vezes sendo voto divergente por ter acompanhado o Tribunal de Contas, volto a reiterar
o que o desembargador relator fez e colocou à época no parecer do Tribunal de Contas que chegou a esta casa, que entende que, por mais que o prefeito tenha agido juridicamente correto, abrindo uma sindicância, isto não o exime de sua responsabilidade. O prefeito arca, sim, com as irregularidades praticadas pela Fundação de Turismo no ano de 2007, como consta nas prestações de contas. Ainda entende que, por mais que o prefeito não tivesse ciência, o que eu acho muito estranho em se tratando de um prefeito em cima de um secretário, um presidente da Fundação de Turismo, mais exatamente, que por mais que ele não tivesse ciência dos atos impróprios deste presidente de fundação, isto não o isenta de ser responsabilizado. Isso está no parecer do Tribunal de Contas, diferentemente do que o advogado do ex-prefeito acabou de falar aqui na tribuna, tentando justificar o que, na verdade, não existe justificativa. As atividades do Executivo são, sim, de responsabilidade do prefeito, direta ou indiretamente. Ou seja, se este é o único ponto em que pega as causas das contas do ex-prefeito de 2007 serem reprovadas, não há nada perante o Tribunal de Contas que possa ser feito. O ex-prefeito tem, sim, responsabilidade e deve, sim, pagar pelos erros de seu secretário, visto que foi nomeado pelo mesmo. Então, eu insisto e reitero o meu parecer de acompanhar o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas. Esse é o regimento interno do Tribunal de Contas. Vereador Márcio Aurélio Sigleiro. Márcio Aurélio Vieira Costa. Presidente, nós apresentamos na casa hoje um substitutivo ao projeto de decreto legislativo 416/2015, e que não foi nem lido, e nem, porque se é substitutivo a esse decreto, ele devia ter vindo para a pauta desta sessão. Eu, o vereador Carlinhos, apresentamos, porque o atual projeto de decreto legislativo, ele rejeita o parecer do Tribunal de Contas. E esse novo substitutivo acata parcialmente o parecer do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, através do Acordo 236. O artigo 1º ficou com a seguinte redação: fica aprovado parcialmente o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, na segunda Câmara do dia 21 de maio de 2014, que recomendou a rejeição das contas do Executivo Municipal. O artigo 2º, as contas do exercício financeiro 2007 ficam aprovadas parcialmente da verificação da correção de irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas. O artigo 3º, ficam reprovadas as contas da Fundação Municipal de Turismo diante das inconsistências imputadas exclusivamente ao senhor Rafael Gutierrez Júnior e à diretoria da Fundação de Turismo. O artigo 4º, ficam aprovadas as contas da Paranaguá Previdência, que tem o acórdão aqui, que já veio do Tribunal de Contas dizendo que está aprovada, porque do jeito que está o atual parecer, nós estamos rejeitando também do Saúl Gebran Miranda, que, na verdade, ele tem um acórdão específico já absolvendo ele. Então, nessa nova redação, ficariam aprovadas dentro do decreto legislativo as contas da Paranaguá Previdência, conforme dois acórdãos. O acórdão 236/2014, que é posterior, discorda do 2444, que é de 2013, que é anterior. O anterior diz que a Paranaguá Previdência não tem problema. O segundo coloca o Saúl Gebran e a Paranaguá Previdência como também devedor. Então eu vejo confusão, e a confusão não é por erro do tribunal, por maldade, porque o Tribunal de Contas, ele analisa 399 prefeituras, 399 câmaras municipais, mais as entidades assistenciais do Paraná inteiro que recebem recurso. Isso pode dizer que, por ano, o Tribunal de Contas deve analisar pelo menos 3.000 contas, e fundações e as administrações indiretas. Então, nós não podemos dizer que o Tribunal de Contas não erra. Ele pode não ter dolo, mas erro pode acontecer, porque é muita conta passando naquele tribunal, analisado por 7 conselheiros. Por conta disso, digo ainda, até justificando o que a vereadora Larissa falou, as contas são de 2007.
O secretário Rafael... Acabou o tempo? O secretário Rafael saiu em março de 2008. Só nesse período de março é que se tomou conhecimento do que havia acontecido. Porque presidente de fundação tem talão de cheque, tem senha para transferir dinheiro. Diferente dos outros secretários, como muito se diz, os demais secretários municipais não têm senha para transferir dinheiro, não tem chave de cofre, não tem talão de cheque. Então, quando a gente vê falar que... Marcos Antônio Elias Roque. Senhor presidente, espero que o sinal da emissora não caia. Bem na hora que eu vou falar, hein? Espero. Senhor presidente, hoje o assunto que eu deixei, as manifestações, fiquei na minha, e hoje, horário de almoço, telefone carregando, me liga um amigo falando, olha, colocaram a tua cara na televisão com uma interrogação. Dúvida. Eu quero falar que eu sempre segui, tudo aquilo que eu me propus. Não manda cortar não, hein? Tudo aquilo que eu me propus. Ao contrário de uma emissora de televisão aqui de Paranaguá, que no ano de 2009 a 2012, eu não sei o que acontece, está aí o ex-prefeito, que esteve aqui, nós tivemos aqui a CPI da merenda escolar. Vocês lembram disso? Macarrão com vina, Em 2009, nunca teve uma transmissão, nenhuma televisão veio aqui, até 2012, não sei o que acontecia, Eu não sei o que acontecia. O que aconteceu nesse dia, que nós estávamos aqui, que a revista Veja, isto é, anunciou sobre a merenda escolar, que tinha nome de pessoas aqui de Paranaguá? O que essa emissora fez? Levou o prefeito, no outro dia, onde ia ser votado, o prefeito que aí está, que está aí, com todas as contas irregulares, para ser caçado, levou ele para um programa de um gordinho, que tem lá, que tem uma canequinha, nesse dia, levou lá, não estou aqui defendendo prefeito nenhum não, hein? Levou lá e perguntou, enquanto nós discutíamos aqui sobre essa CPI, como seria votado, porque as notícias no Brasil todas, falavam de Paranaguá, levaram no horário de almoço lá, esse prefeito. E sabe o que perguntaram? O gordinho lá, que fala que pela moralidade, eu não sou dono da razão de nada, não sou. Eu tenho erros também, eu não sou perfeito. Mas levaram lá e pensaram que iam falar sobre a merenda. Como é que está o BID, prefeito? Tudo bom? Nossas obras estão boas. As nossas obras estão ótimas. E a merenda, prefeito, que puseram um vídeo lá, a merenda, Aí o gordinho falou assim, me deu até fome. Que merenda boa, prefeito? Então, eu não sei quem está aqui e quem está ali, minha gente. Será que é só em ano político, ano eleitoral, que isso acontece? Nós temos aqui uma população que está sofrendo. Está sofrendo, senhor presidente. Televisão que merda. Só para concluir. Nós estamos num ano político que tem gente aqui que quer que Paranaguá afunde, porque quanto pior, melhor, para ter o salvador da pátria. E cuidado com quem manipula a informação. Que hoje está manipulando a informação. Imagine se tiver alguém desse grupo que estará ali comandando uma prefeitura. Acabou, é a marra, minha gente, é a marra. Então, amanhã eu sei que os ataques começarão ao Marquinhos Roque. Marquinhos Roque não presta, Marquinhos Roque é o pior vereador que tem, é isso que vai acontecer. Então, população, abre o olho, abre o olho. Obrigado. Vereador Valdir Leite. Vereador Valdir. Em votação.
Em votação. Presidente, questão de ordem. Presidente, contrário, derruba o parecer da Comissão de Finanças da Casa e mantém o Tribunal de Contas. Presidente, contrário, derruba o parecer da Comissão de Finanças e mantém o parecer do Tribunal de Contas. O Márcio apresentou. Não rejeita o que o Márcio apresentou. João, explica para o presidente que eu já me perdi. Não. Quem votar não... Explica. Explique. Quem votar não é contra o parecer da comissão. Aí é favorável... Presidente. Explica. Presidente. Pois não, vereador. Contrário, mantém... O parecer do tribunal. Contrário, mantém o parecer do Tribunal de Contas. Isso. E derruba o parecer da Comissão de Finanças. Isso mesmo. Obrigado, presidente. Pois não, vereador. Presidente, eu sei que tem algumas pessoas na frente do som, lá fica difícil para o Claudino. Duas considerações, presidente. Existiam protocolados na casa 2 requerimentos. Um do ex-prefeito e um substitutivo da comissão, certo, vereador Adalberto? Esses 2 requerimentos estão protocolados na casa. Eu gostaria que Vossa Excelência explicasse. O senhor tirou da pauta, Vossa Excelência tirou da pauta, é isso? Não vota nada, tá? Não tem, não vai ser votado, vereador. Muito obrigado, presidente. Em votação. Presidente, uma questão de ordem, presidente. Apenas para que fique registrado e para que não possa ser suscitada nenhuma nulidade depois pelo ex-prefeito, eu compreendi a preocupação do vereador Arnaldo Maranhão e eu solicito que a mesa se pronuncie e justifique por que é que não está sendo votado o substitutivo. Por quê, vereador? Porque eu tirei de pauta, vereador. Pois não, vereador. Pois não, vereador. Oi. Só para justificar meu voto, diz que na emissora de televisão abaixaram o volume e falaram que eu estou assim porque eu perdi alguma coisa que eu tenho problemas que logo virão à tona. Então tá vendo que tipo de TV é essa? Tá vendo? É isso que estão esperando? Aqui em Paranaguá? Quem atravessar o caminho deles, eles vão fazer isso. Com todo mundo. Então, eles têm um objetivo. Então, amanhã eu estarei na boca de todo mundo, vamos fazer a investigação tal, e é isso que vai acontecer. Então, meu bem, é isso que acontece com essa emissora de televisão. E nem falei o nome, hein? Em votação. Vereador Edu e vereador Ricardo. Aprovado. Você votou? Votei. Figura em pauta para a próxima sessão, do 5 de 2016. Projeto de resolução número 421/2016, autoria da mesa executiva. Projeto de resolução 422/2016, autoria da mesa executiva. Parecer contrário do projeto de lei 4.518/2015, autoria da vereadora Larissa.
Projeto de lei 4.531, 2015, autoria do vereador Carlinhos da Ilha. Projeto de lei 4.532, 2015, autoria do Carlinhos da Ilha. Projeto de lei 4.533, 2015, autoria do vereador Carlinhos da Ilha. Projeto de lei 4.534, 2015, autoria do vereador Carlinhos da Ilha. Projeto de lei 4.545, 4.535, 2015, autoria do vereador Carlinhos da Ilha. Projeto de lei 4.536, 2015, autoria do vereador Carlinhos da Ilha. Projeto de lei 4.557, 2016, autoria do vereador Carlinhos da Ilha. Figura em pauta para a próxima sessão do dia 5/5/2016. Projeto de lei 4.558, 2016, autoria vereador Benedito Nagel. Projeto de lei 4.559, 2016, autoria do Benedito Nagel. Projeto de lei 4.560, autoria do vereador Carlinhos da Ilha. Projeto de lei 4.561, autoria do vereador Carlinhos da Ilha. Projeto de lei 4.561, autoria do vereador Carlinhos da Ilha. Projeto de lei 4.563, 2016, autoria do vereador Carlinhos da Ilha. Projeto de lei 4.564, 2016, autoria do vereador Carlinhos da Ilha. Projeto de lei 4.565, 2016, autoria do vereador Marcos Roque. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, marcando a próxima para o dia 28 de abril de 2016, às 19 horas.